dia. A gente vai começar agora a segunda parte dessa escola. A primeira parte foi a gente introduzir os conceitos básicos do acelerador, de como produz a luz, o que é a luz e como a luz interage com a matéria. O próximo passo agora vai ser construir o conhecimento de como extrair informação dessa interação da radiação-matéria. Então, vocês vão ter aulas de 3 grandes grupos de técnicas, que é espalhamento, espectroscopia e imagem. E hoje vocês vão ter as 3 primeiras aulas de cada uma dessas técnicas. Então eles vão dar aulas progressivamente, explicando os conceitos. E a primeira aula vai ser a aula de espalhamento e difração com o Márcio. Depois tem uma aula de espectroscopia, uma outra aula de imagem e mais uma aula de espalhamento e difração à tarde. Então o Márcio vai apresentar a primeira. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou começar essa primeira aula das 4 com a introdução a espalhamento. Eu vou além do que Túlio fez, mas eu vou relembrar o que ele fez ontem. Vocês viram isso aqui ontem com o slide que eu peguei de Túlio, que a gente tem várias formas de interação da radiação com a matéria, absorção, que tem uma maior seção de choque, espalhamento elástico, inelástico e as formas de mais alta energia. Basicamente, para medir a absorção, uma forma é você medir o feixe transmitido e o que não passou é o que foi absorvido. O espalhamento é o que está espalhado, bom, espalha para frente também, mas em ângulo. E a gente vai se interessar aqui pelo espalhamento elástico. Então, dessas 3 formas principais, a gente vai se interessar no espalhamento elástico, em que o elétron o fóton não perde energia. Depois da interação, ele só muda o momento. Então, só lembrando, né? E aqui eu vou mostrar, aqui tem algumas das linhas de luz que usam principalmente o espalhamento e difração no seu dia a dia, assim, como atividade fim. Tem as linhas de difração de pó, de difração de monocristais e filmes, de macromoléculas, de espalhamento a baixo ângulo, enfim. São 7 linhas que trabalham com 6 agora, né? Uma foi desativada. Então, essas 6 linhas trabalham principalmente, ou no caso das XDS, compartilhado com absorção, mas com difração e espalhamento de raios X. Então, a respeito dessa comunidade que é principalmente interessante esse curso dessas 4 aulas, e só que é uma base para tudo que tem de ótica de raio X, como vocês vão ver na sequência. Bom, o experimento de espalhamento e difração, simplesmente você interage o raio-x com a amostra e mede o que acontece num detetor de área ou em função do ângulo. Você vai ver essa dependência com ângulo, com a transferência de momento que chega num detetor. E a gente vai ver como é que isso acontece, qual é o fundamento disso aqui. O objetivo de fazer esse tipo de experimento é desvendar a estrutura de materiais. Estrutura atômica, estrutura mesoscópica, a forma de materiais. E a gente vai procurar mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Como é que você consegue enxergar dentro da matéria com espalhamento de luz, de raio-x principalmente. Então, essas são as 4 aulas desse curso. A gente organizou dessa forma. Essa primeira aula é uma aula ainda introdutória, então de fundamentos. Eu vou tomar um tempo para explicar os fundamentos que estão por trás do espalhamento. Vai ter uma aula de difração de pó e difração ressonante, onde tem a parte um pouco mais de cristalografia também, de pó. Depois, espalhamento a baixo ângulo e incidência rasante, e por fim, difração em filmes e monocristais. Essa é a equipe que participou da preparação dessas aulas. Então, eu sou o porta-voz dessa equipe. Para essa primeira aula, então vamos falar dos fundamentos. E começando com... Para que a gente usa espalhamento? Bom, para enxergar.
a gente tem, para a gente se ver aqui, a gente está usando espalhamento de luz visível. A gente consegue enxergar esses corpos macroscópicos, só que tem um limite, a gente não consegue enxergar os detalhes atômicos com luz visível. Então, para isso a gente pode usar espalhamento de outras coisas com um comprimento de onda menor. Como o Túlio mostrou lá, o espalhamento Rutherford, foi espalhamento de partículas alfa. São núcleos de átomos de hélio, então, no experimento de Geiger e Marsden, que gerou o modelo de Rutherford. Tem um debate entre Thomson e Rutherford se a carga positiva estava esparramada pela matéria, e a partir desse experimento Rutherford propôs que a carga positiva estava concentrada, massiva, concentrada em núcleos, e isso foi possível porque ele viu que tinha backscattering dessas partículas altas. Eles eram espalhados em alto ângulo. Não tinha como isso ser possível se essa carga não tivesse concentrada no núcleo. Então, você usa o espalhamento, você joga alguma coisa, vê o que acontece com essa alguma coisa que você jogou, para tentar descobrir em que você jogou essas partículas. Basicamente é isso. Então, o que a gente vai jogar aqui é luz, né? É raio-x principalmente. Então é nessa faixa de energia que a gente produz lucímetro. E só uma observação, a gente sempre está falando em keV, 10 keV, alguns keV, e a gente faz isso porque é nessa região de energia em que você tem um comprimento de onda da luz próximo ao espaçamento dos átomos no material, tipo num sólido ou num líquido. Bom, então, essa relação é bem útil. Se você quiser saber o comprimento de onda da luz em angstroms, um angstrom é mais ou menos o espaçamento entre átomos no material, é 12.4 dividido pela energia em keV. Então, se eu tenho uma energia, guardem esse número, se eu tenho uma energia de 12.4 keV, o comprimento de onda é um angstrom. Então, ali quando você está com a K-alfa do cobre, né, quem já usou um difratômetro de bancada, você tem ali 8 keV, em torno de 8 keV, você vai ter um comprimento de onda de 1.54 angstrom. Então, é o comprimento de onda mais usado porque é o anodo de cobre, né? Então, tudo bem? Bom, aqui a gente vai explicar com detalhes como é que acontece esse espalhamento elástico. Eu vou tomar um tempo para explicar como é que acontece esse espalhamento elástico. E, bom, vocês já viram com o Túlio o que é uma onda eletromagnética, quais são as suas características. Ela tem um vetor de onda K, ela é caracterizada, ela pode ser escrita de forma complexa com amplitude e uma fase, que é dado por KR menos ômega-t. Então essa é a fase da onda, vocês já viram isso com o Túlio. E a intensidade não T paro vai ser proporcional ao quadrado da norma desse vetor, do módulo desse vetor, do campo elétrico, né? Vai ser proporcional ao quadrado do módulo do campo elétrico. Isso é o que a gente mede. Quando você coloca um detetor, como vocês viram na aula ontem de Gustavo. Então, essa é a onda que a gente vai fazer interagir com a matéria. E uma característica fundamental das ondas é que elas interferem. Então, ondas de luz interferem. E aqui é o famoso experimento da fenda dupla de Young, que todos vocês já ouviram falar, mas eu vou fazer um passo a passo aqui que ele é bem ilustrativo e dá para a gente entender bem alguns conceitos. E esse conceito de interferência é a base para espalhamento e difração. Então, como é que acontece a interferência nesse caso que você tem uma fenda dupla? Você chega, que eu estou representando as frentes de onda uma onda plana, chegando nesses dois orifícios. Bom, no de cima ele vai gerar uma onda esférica, lá como vocês viram com Túlio também. No de baixo, mesma coisa. E o que você vai ver é que essas ondas elas vão ter regiões em que as frentes de onda coincidem. Então, você vai ter, nesse ponto, uma interferência construtiva. Os máximos daquela
daquela onda. E, bom, elas vão estar em fase, né? Ali nas fases da Lua, as duas vão estar em fase naquela região. Então, os campos elétricos vão se adicionar. Então, nesses pontos aqui, o campo elétrico vai adicionar. Bom, tem outros que também acontecem. Aqui você também tem essa coincidência. E vários outros. Você vê que tem uma dependência angular aqui, onde ocorre essa interferência construtiva, certo? Bom, não acontece só interferência construtiva. Você tem regiões aqui em que o máximo de uma onda está coincidindo com o mínimo da outra. Então, nessas regiões intermediárias onde o máximo coincide com o mínimo, você tem o contrário, que é a interferência construtiva. Elas estão fora de fase de π. Então, você tem elas estão... Uma andou meio comprimento de onda mais que a outra. Nessa região, então elas estão fora de fase de π. Você tem uma interferência destrutiva, os campos elétricos se cancelam nessas regiões. Bom, você vai ter também uma dependência angular. E quando você coloca um anteparo, você vai ter esses máximos, esses mínimos de intensidade. Aqui eu estou falando do módulo quadrado do campo elétrico. E todo esse gradiente de intensidades, né? Então, essa é a famosa interferência das ondas, né, da luz. Bom, a gente pode brincar um pouquinho com essa figura. Se eu retirar as ondas e ficar só com aquelas linhas, eu vou fazer uma brincadeira aqui. O que passa na parte central, o ângulo para um certo ponto P, vou chamar de θ, certo? E se eu pegar a distância entre essas fendas e a distância do anteparo, agora imaginem que o anteparo está lá longe. Não cabe na transparência, mas imaginem que o anteparo está lá longe. Quando eu pegar a onda que propagou daqui até aqui e daqui até aqui, elas vão ter um caminho diferente. Elas vão percorrer um caminho diferente. Esse caminho diferente, bom, quando está lá longe, isso aqui é válido. Isso aqui vai ser o mesmo θ que a gente tinha aqui. E a diferença de caminho que cada uma vai percorrer é isso que eu estou chamando desse delta aqui. E se você fizer a continha, isso aqui é exatamente D, que é o espaçamento entre as fendas, D sendo θ. Então, a diferença de caminho é D sendo θ. Lembrando o anteparo lá longe. Então, o que é que isso importa para a interferência? É quando D sendo θ, que é a diferença de caminho, for um múltiplo do comprimento de onda da luz, que é aquele espaçamento entre as frentes de onda, é quando um inteiro, né? Quando você tiver um número inteiro de comprimentos de onda igual a essa diferença de caminho, é que você vai ter interferência construtiva. Então, aqui eu tenho m igual a 0, m igual a 1, m igual a 2, por aí vai. Então, bom, tá aí as ondas, o lambda é esse espaçamento. Então, o importante aqui de fixar nessa introduçãozinha é essa noção de diferença de caminho. Diferença de caminho óptico é o que dá a diferença de fase. E é isso que, no final das contas, a gente vai usar em espalhamento. Essa diferença de fase. Tá? Isso é uma coisa geral de ondas, mas eu queria fazer essa introduçãozinha. Agora vamos para o nosso caso específico. A gente tem ondas de luz interagindo com a matéria. E como o Túlio falou ontem para vocês, essa interação se dá principalmente com os elétrons, né? Bom, lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento. E se eu estiver indo muito rápido, eu tenho uma tendência a acelerar, vocês fazem algum sinal assim para eu dar uma acalmada. Eu não sou budista que nem Túlio aqui. Então, zen budista. Bom, então, Túlio já falou para vocês ontem do espalhamento Thomson, do espalhamento elástico, né? Eu vou entrar um pouco mais em detalhes de como é que isso acontece. Eu vou aproveitar o que Túlio falou, o que Liu já falou também. Então, vamos imaginar um elétronzinho, nossa bolinha, né? Acho que isso é
É só uma imagem, né? Então, a gente tem o nosso elétron e a gente tem nossa onda, que eu vou pegar uma onda plana incidente, que vocês já conhecem também. Quando eu vier com essa onda de luz no elétron, ele vai chacoalhar e emitir uma onda esférica, certo? Vamos ver como é que é essa onda esférica aqui. A gente já sabe da aula de Thule que ela é proporcional a um exponencial de IKR menos ômega-t sobre R, né? A intensidade do campo elétrico vai cair com R. Então, a característica do espalhamento Thomson, espalhamento elástico, é que ele mantém a energia, né, elástica, e ele mantém uma relação de fase fixa. No caso, você tem uma defasagem entre essa onda emitida e a onda que chegou de π. Ela é defasada de π porque os elétrons são ligados no átomo e etc. Então, uma coisa que a gente vai fazer em todas as aulas desse curso de espalhamento e difração, exceto na última e na aula de óptica, é que a gente vai considerar que aquilo que Thule falou ontem, que os elétrons, que os fótons interagem fracamente, quer dizer, o espalhamento tem uma seção de choque muito fraca, isso a gente vai usar na maior parte das aulas. Uma aproximação, não é essa, mas uma aproximação que você tem fraca interação. Então a onda incidente vai ser fracamente perturbada pelo fato dele estar espalhando. Isso só vai ser importante quando você tiver um monocristal, e a gente vai ver isso mais para frente. E a gente faz uma aproximação de elétron livre também para a maior parte das coisas, exceto a parte ressonante. Bom, isso vai ficar claro mais para frente. Então, a gente vai fazer uma aproximação de interação fraca. Mas vamos ver como que é esse espalhamento Thomson. Bom, como que é essa aceleração do elétron por essa onda eletromagnética incidente. Você vai ter... Vou colocar aqui a intensidade do campo elétrico radiado sobre a incidente. Ela vai ser proporcional àquele R0, exponencial de IKR sobre R, cosseno de Qi. Esse fator aqui tem a ver de como você enxerga a aceleração desse elétron. A onda incidente vem, como a gente viu no slide anterior, e o campo elétrico da onda vai acelerar o elétron, que vai emitir a radiação. Então, essa radiação, bom, você imagina que aqui é o elétron que está sendo acelerado pela onda que veio com a polarização vertical. Se eu olhar daqui, eu estou vendo ele acelerado. Vocês também estão vendo ele acelerado. Agora, se eu olhar daqui, eu não estou vendo nada. Mesma coisa, se ele tivesse com a polarização linear horizontal. Vocês que estão aqui na minha frente não estão vendo ele oscilar. Vocês estão vendo com um certo fator, que é esse fator cosseno de Qi. Tá bom? Então ele vai com cosseno desse ângulo em que eu estou olhando em relação à polarização. Vocês já viram o que é polarização. Se eu fizer as contas, e Liu mostrou isso aqui, se você fizer as contas de como que é o campo radiado em relação a essa aceleração que é gerada pelo campo elétrico da onda incidente, esse aqui é o campo elétrico da onda incidente, certo? Num tempo retardado, bom, Liu fez essas contas para explicar como é a emissão do elétron que está chacoalhando no ondulador. E ela até considerou que o ondulador vindo na direção do elétron era como um fóton, né? Então é exatamente a mesma conta, eu não vou refazer em detalhes. Mas é daqui que sai esse termo, esse coeficiente aqui, que é o raio clássico do elétron que Thule falou ontem. Certo? Simplesmente acelera, você consegue fazer essas contas até no modelo semiclássico, lógico que se você quiser fazer em detalhes, você vai para a conta. Mas então o campo elétrico radiado, só para fechar, é esse fator que é o raio clássico do elétron, que é bem pequeno, né? Esse comprimento de espalhamento, Thomson, 10 a menos 5 angstrom, uma onda esférica, um cosseno de Qi, esse fator de polarização. Bom,
Isso é a figura semiclássica, inclusive, para um elétron, né? Agora vamos pegar dois elétrons. Lembrando que eu estou considerando elétrons bolinhas, isso é uma abstração, certo? Mas vamos pegar duas bolinhas, dois elétrons, e considerar que cada um vai radiar em relação a uma onda incidente, uma onda esférica, que tem aquela forma que a gente acabou de ver, e eu vou olhar essa onda esférica lá longe, e como o Túlio falou na aula dele, quando você olha uma onda esférica lá longe, você também vê uma onda plana, certo? Então, o que a gente vai ver aqui é como se esses dois elétrons fossem aquelas duas fendas que eu usei lá no experimento de Young, certo? Então, meus dois elétrons, meus centros espalhadores, eles vão ser as origens das ondas esféricas, certo? Assim como a gente tinha lá no experimento da fenda dupla, tá bom? Então, o que é que eu tenho quando... Bom, eu vou incidir uma onda aqui nessa direção KI. Se eu olhar na direção para frente, né? Vou colocar o meu detetor aqui, eu vou ver o transmitido, e na realidade junto vai vir também um espalhado para frente. Os elétrons vão chacoalhar, vão emitir em todas as direções, inclusive para frente. Não tem porquê não, né? Se eu olhar como é que ele espalha para frente, eu vejo uma diferença de caminho óptico entre o que foi espalhado aqui e o que foi espalhado aqui, que vai ser esse ΔI aqui, que é esse R escalar KI, que é um vetor unitário na direção da onda incidente, certo? Então R escalar KI vai dar essa diferença de fase. Se eu olhar a diferença de fase dessa parte aqui, vai ser R escalar KF, esse ΔI. E assim como a gente fez para a fenda dupla, eu vou ver qual é a diferença de caminho óptico entre essa onda espalhada para frente e essa onda espalhada para frente. Vocês veem que não tem diferença nenhuma de caminho óptico. As duas caminharam o mesmo tanto, certo? Então a diferença de fase é zero, a diferença de caminho óptico é zero, a diferença de fase é 2π sobre lambda vezes a diferença de caminho óptico. Caminho óptico aqui é em unidade de comprimento mesmo. Então, vai ser, se ele andar, como ele vai andar 0 lambdas, vai ser aquele m igual a 0 lá da fenda dupla, certo? Que a gente viu na fenda dupla. Então, agora, se eu olhar para o campo radiado pelo espalhamento, vai ser o que foi irradiado pelo primeiro e o segundo. Como eles estão em fase, vai ser vai ser proporcional a 2 vezes aquele R0, sobre R grande, que é a distância do meu detetor, que eu estou supondo que essa distância é muito maior do que a separação dos átomos. Também, esse R grande. Quer dizer, o detetor está lá longe em relação à distância entre os dois átomos. Então, para 2 elétrons, eu tenho 2R0, certo? Então, um elétron era 1R0, o comprimento de espalhamento. Para 2 elétrons, eu tenho 2R0. Agora eu vou colocar ângulo, né? Vou ver como é que é o espalhamento em ângulo. Então, você veja que vou, de novo, calcular a diferença de caminho óptico. Eu tenho aquele mesmo caminho óptico que R escalar KI. E agora o R escalar KF vai ser essa diferençazinha de caminho aqui. Esse vai viajar menos do que esse aqui, por esse tanto e esse tanto. Então, a diferença de caminho óptico vai ser R, vai ser ΔI menos ΔI, que é KF menos KI, R escalar KF menos KI. Então, isso é a diferença de caminho óptico, isso é a diferença de fase das duas ondas espalhadas pelos 2 elétrons. Certo? Então, esse é um número importante. Quando eu coloco esse delta aqui, a diferença de fase entre as duas ondas espalhadas vai ser 2π. A diferença nos versores dessas duas ondas escalar R sobre lambda, né? Bom, agora quando eu calcular o campo radiado, ele vai ter aquele R e vai ter um fator aqui que leva em consideração essa diferença de fase, que antes era 0, então ficava 1 mais 1, aquele 2. Agora você vai ter essa parte aqui que vai ser a diferença de fase, que é
que está relacionado à diferença de fase. Bom, essa diferença de fase 2π kf menos ki escala r, vocês já viram que 2π sobre lambda é o módulo de k, né? Então isso aqui nada mais eu estou falando do que kf menos ki. Bom, bem, kf menos ki escala r, essa grandeza aqui, kf menos ki, é o que tu lhe introduziu ontem, que é o vetor de espalhamento, kf menos ki, que é uma grandeza muito importante, porque, bom, ela tem esse módulo aqui, como o Túlio falou, se você pegar o triângulo isósceles e fizer a continha, vai dar 4π sobre lambda seno de θ, e isso aqui é fundamental, que vocês entendam. O espalhamento de 2 elétrons, você vai ter uma diferença de fase que vai com Q escalar R. Então, o que é isso? O Q, quanto maior o ângulo, maior o Q, certo? Então, quanto mais eu estou aumentando o Q, mais eu estou aumentando essa diferença de fase, certo? Para um mesmo R. Da mesma forma, se eu estou olhando para o mesmo Q, que depende do ângulo e do comprimento de onda, né? Se eu estou olhando para o mesmo Q, um R maior vai dar uma diferença de fase maior, certo? Um R menor vai dar uma diferença de fase menor. Isso vai ter consequências se o espalhamento depende dessa diferença de fase, né? Isso vai ser fundamental. Então, quando eu olho para o que é que essa diferença de fase gera no meu espalhamento, no resultado do espalhamento, para um elétron eu tinha o espalhamento de um elétron só, né? Para 2 elétrons eu vou ter isso aqui que eu mostrei. A fase vai estar contida nesse termo aqui, 1 mais 1, porque eu coloquei a origem do meu espaço Rzinho, né? Como sendo esse elétron aqui. Então esse elétron aqui é o 1, e o mais exponencial de IKR é a diferença de fase da onda espalhada desse com relação à onda espalhada desse. É isso que vai me dar o resultado do campo radiado. Aqui está contida a fase, essa informação da fase, ou seja, da interferência entre essas duas ondas que foram espalhadas, certo? A onda radiada espalhada nos 2 elétrons. Então, aquela interferência que a gente viu na fenda dupla está contida nesse termo, que é o chamado fator de estrutura. Aqui o fator de estrutura para 2 elétrons fictícios que estão paradinhos, 2 bolinhas. Claro que é uma abstração, mas uma abstração útil para entender. E eu posso ver isso aqui, eu posso representar isso de uma forma bastante útil, que é na forma de fasores. Acho que tu não chegou a introduzir fasores, mas ele falou de números complexos. Eu posso representar um número complexo num plano real imaginário, né? Diagrama de Argand. Então, aqui, o espalhamento dos elétrons, eles têm o mesmo módulo, né? Que é aquele R0. Aqui eu estou pegando, então, só a parte... eu estou colocando tudo isso aqui de lado e representando só o fator de estrutura. Então, vai ser 1, então são vetores unitários, mais esse número complexo aqui, que também tem um módulo 1, né? Uma norma 1. Só que ele tem uma fase φ aqui que é igual a KR. Então, vai ser 1 mais esse vetor que tem essa fase aqui, que é, no plano complexo, é um ângulo que gira anti-horário. Então, o resultado disso vai ser F, que também é um número complexo, que tem um módulo e tem o seu argumento, a sua fase. Então, F, é bom fixar isso, F também é um número complexo, que vai ter um módulo e uma fase. Tá bom? Isso vai ser importante. Bom, o que a gente vai medir no final sempre é o módulo quadrado do F, mesmo que o F seja complexo, né? Então, o F carrega a informação da fase. Ficou claro isso? Bom, então vamos para frente. Então, a gente vai usar isso aqui depois. Somar fasores. Aqui eu vou fazer uma brincadeirinha, não sei se vai rodar, mas eu vou tentar fazer uma brincadeirinha que é
colocar vários fasores aqui, aumentar o número de elétrons num átomo também fictício, onde os elétrons estão parados e são bolinhas. É bem roots mesmo, assim, é bem raiz, assim. Então, eu vou fazer essa brincadeirinha que o Antônio fez uma simulação. Vamos ver se vai funcionar. Espero que sim. Então, será que vai? Deixa eu ver. Ah, esqueci, mas eu vou ter que mexer daqui. Bom, a brincadeirinha é essa aqui. Tem um núcleo. Aí eu coloquei 20 elétrons distribuídos espacialmente aqui de forma aleatória. Certo? Então, quando eu faço aquela soma de fasores, aquela soma de fases de todas essas bolinhas aqui, carregadas, né? O que eu vou ter vai ser o fator de espalhamento atômico que Túlio mostrou ontem também. Então, na direção 2θ 0, né, na direção para frente, eu vou ter 20, que é o número de elétrons que eu coloquei, certo? Então, os 20 elétrons estão espalhando em fase, aquela primeira coisa que eu mostrei, espalhamento para frente. E à medida que eu vou aumentando o ângulo, você vê que vai diminuindo o fator de estrutura, o fator de espalhamento atômico aqui, desse meu átomo fictício. E o que eu vejo, se eu fizer essa brincadeirinha, eu fixei um dos elétrons, e quando eu vou aumentando o ângulo, vocês estão vendo na parte superior direita, que é a diferença de fase entre as ondas espalhadas por cada elétron. Então, essa soma, com essa diferença de fase, é que vai fazer com que você haja interferência aí, e você vá perdendo essa intensidade. Então, é simplesmente essa soma de fasores, cada um com sua fase em relação ao ângulo. E quanto maior o ângulo que eu estou dando aqui é o KI e o KF, quanto maior o ângulo, o argumento o R está fixo aqui, né? Nessa brincadeira eu fixei o R, mas a diferença de fase é o K escalar R, né? Então, quanto maior o K escalar R, aqui eu vou defasando para cada R relativo aí entre os átomos, né? Os RJs aí. RI e RJ. Tá bom? Então, vocês veem que o que espalha depende fortemente daquela fase, daquele K escala R. Tá bom? Tá. Então, cara, Antônio é muito bom nisso. Amanhã vocês vão ver. Então, tá aí em fase. Vamos terminar em fase, né? Agora deixa eu voltar para a apresentação. Deixa eu só voltar aqui que aí... Vou clicar aqui. Pode falar. Então, deixa eu voltar então para os slides, que eu acho que vai ficar mais claro aqui. Então, fator de espalhamento, fator de estrutura, eu estou chamando tudo de fator de estrutura porque no final das contas é a mesma coisa. Só tomar cuidado para não... E aqui vai funcionar. Não eu acho que é o... Nossa. Era duplicado, né? Bom, isso aí. Tá duplicado. Não, tá fora. Aí. Bom. Então, o fator de estrutura é exatamente aquela soma de todas as defasagens
desses fasores. O fator de estrutura é essa soma de fasores, essa soma de números complexos que vai te dar a informação da fase relativa entre, nesse caso, né, os pares de elétrons. A informação da fase está contida aqui. Não sei se isso ficou claro. Pois não. Desculpe? Tá. Eu vou chegar lá, mas basicamente você está num difratômetro que você varia o ângulo do seu detetor. É aquela figurinha. Experimentalmente, variar o ângulo do fator, esse ângulo do Q, é mexer o detetor. Ou, num detetor de área, pegar uma posição no detetor que tem um ângulo maior em relação ao feixe incidente, que é onde você determina o KI, né? Então, você tem o KI é determinado pelo síncrotron, pela linha de luz, né? Onde vem o KI. Bom, e o módulo do KI tem a ver com está relacionado com a energia, com o comprimento de onda da luz, né? Então, o ângulo você mexe com o ângulo do difratômetro, o ângulo que você observa no detetor. Isso é uma pergunta muito importante e depois eu vou frisar isso. Esse 2θ é o que a gente sabe o que é porque a gente sabe a distância entre o ângulo entre a sua amostra e o detetor e o feixe direto. Então, isso é, quando eu falar de lei de Bragg, se eu chegar lá. Bom, então a gente viu essa brincadeira. Eu acho que a próxima brincadeira eu não vou fazer a manipulação porque vai demorar muito. Mas bom, como eu falei, isso é uma brincadeira, essas bolinhas que você vai adicionando, é muito útil para entender, mas na real os átomos ele têm uma densidade eletrônica dada pela função de onda dos orbitais nos elétrons e etc. Então, uma visão um pouco melhorada disso é um gradiente de densidade eletrônica, e o que eu vou fazer vai ser somar essas densidades eletrônicas num elemento de volume dV, né, um D3R, e quando eu faço essa soma num contínuo, eu vou fazer uma integral. Então, fazendo a integral dessa densidade de carga, que vai ser ρ de R em D3R, dessa informação da fase, né, que está aqui no exponencial de KR, eu vou ter o fator de espalhamento atômico, fator de estrutura atômico, tem vários nomes. Então eu vou ter esse F de Q, né, em função do vetor espalhamento. Isso aqui, para quem não sabia ainda, é a transformada de Fourier da densidade eletrônica. Então, isso aqui é exatamente a transformada de Fourier da densidade eletrônica. Então você vai passar de densidade eletrônica ρ de R para um F de Q. Vai ser essa transformada de Fourier. É isso. Aqui eu estou desconsiderando que os elétrons têm uma ligação com o núcleo e isso faz com que eles não oscilem da mesma forma. Depois eu vou voltar isso aqui e relaxar um pouco essa aproximação de elétrons livres, se der tempo. Então, bom, se você pega o fator de espalhamento atômico, você pode chamar de fator de espalhamento atômico, fator de estrutura atômico, fator de forma atômico. Tudo é essa informação da fase que a gente acabou de ver. Então, esse é o F de Q, isso está tabelado. Ela aumenta com Z, né? Você vai aumentando o Z, isso vai aumentando. O Túlio já mostrou isso ontem, então aqui para o bário, para o lantânio, você vai ter o 57 aqui quando você está em θ igual a 0. Quando você vai aumentando θ, você vai tendo essa interferência, né? Então é tudo interferência de raio-x nesse caso, né? Então a gente acabou de ver o espalhamento atômico, tem essa forma, a interferência nesses elétrons que compõem o átomo. Quando você vai para uma molécula, ou a base que forma um cristal, por exemplo, o NaCl, a base NaCl que forma o cristal cúbico do sal de cozinha, né? Você vai ter vários átomos lá, cada um com seu fator de forma, seu fator de estrutura. O que você vai fazer é somar, na prática você vai somar o fator de estrutura de cada um
levando em consideração a distância entre os átomos dentro dessa molécula, dentro dessa base. Então, vai ser uma soma de fasores, aqui onde cada fasor vai ser o fator de estrutura daquele átomo. Isso vai dar o módulo, e a diferença de fase entre um e outro vai depender da posição desses átomos, né? E do ângulo que você está olhando, certo? É aquele K escalar R. Então, essa soma de fasores aqui vai depender de quanto cada átomo está defasado em relação ao outro naquele ângulo. Então, vou fazer. Pois não. No final das contas, sim. O módulo quadrado dele vai ser... O fator de estrutura é diretamente a transformada de Fourier da densidade eletrônica. Só que não é isso que você enxerga no detetor, você enxerga o módulo quadrado. Você enxerga a intensidade do campo elétrico e não o campo elétrico com a fase e tal. Eu vou voltar nessa parte. Então, bom, é isso. Daí, quando você fizer a soma para cada átomo, né, você vai ter que o fator de estrutura da base ou da molécula vai ser a soma desses fatores de estrutura com cada um a sua fase. Isso também é a transformada de Fourier da densidade eletrônica, agora da base. Então, é a mesma brincadeira. E aqui eu vou brincar um pouquinho, mas eu não vou sair porque é meio caótica a coisa. Com um pouquinho precavido, eu fiz um sprint screen da simulação. Dava para arrastar aquelas barrinhas e ver isso bonitinho, mas vamos ficar no estático mesmo. Então, a brincadeirinha by Antônio, novamente, né? Entregou a 1 da manhã, mais ou menos. Bom, se você pegar... Aqui, tá aqui embaixo a minha bolinha. Aqui a brincadeira, eu vou fazer a transformada de Fourier dessa bolinha aqui, que você pode imaginar como sendo um átomo. Então, se você pegar a transformada de Fourier dessa bolinha aqui, você vai ter uma coisa desse tipo aqui. Esse aqui vai ser o fator de espalhamento atômico da bolinha, certo? Agora eu vou colocar 6 bolinhas. Você vê que a diferença que você tem. Fazer isso de um em um é bem mais divertido. Mas não vai dar tempo. Se tiver, tá lá no tá aí rodando no computador. Então eu vou colocar 6 bolinhas. Você vai ver que apareceram picos aqui, ou intensidades mais fortes, que está relacionado a essa repetição de bolinhas no espaço, certo? Ela preserva um envelope aqui que parece com aquela forma inicial, né? Você tem essa forma esférica, você continua tendo um envelope aqui que tem aquela forma, só que você tem uma concentração da intensidade em certas regiões, certo? Aqui é semelhante àquelas ordens de interferência construtiva que a gente tem na fenda. Então, aqui é o m igual a 0, aqui é o m igual a 1 e por aí vai. Então, você tem uma interferência construtiva. Isso é diretamente a transformada de Fourier. Como se eu tivesse isso fosse minha densidade eletrônica e isso fosse meu fator de estrutura, certo? Quando eu coloco aqui, eu vou colocar 6 bolinhas por 6 bolinhas, uma matriz de bolinhas, então eu vou ter concentrado aqui nesses pontos o meu fator de estrutura, certo? Agora, uma coisa interessante é fazer... Bom, se eu fosse acrescentando bolinhas, isso aí ia ficando mais e mais intenso só nesses pontinhos, certo? Esses pontinhos aqui. Isso já se parece com a difração, né? Então, é isso que a gente vê na difração. Essa concentração de intensidade nessas regiões. E essas regiões aqui, elas têm a ver, essa distância no espaço de Fourier, no espaço recíproco, ela está diretamente ligada às distâncias no espaço real. Um pico no espaço recíproco, ele vai estar relacionado a uma periodicidade no espaço real, certo? Então, esse ponto mais intenso aqui tem a ver com essa periodicidade. Então, aqui você só tinha periodicidade nessa direção, você só tinha concentração aqui.
Quando eu acrescentei na outra direção, você também tem periodicidade aqui. Então você tem esses picos. Então, periodicidades no espaço real dá lugar a picos no espaço recíproco. Tá bom? E se eu mudar o espaçamento entre esses átomos? Você vê que a distância em x eu aumentei. Eu peguei essa barrinha e puxei para cá. Então, você vê que eu aumentei a distância em x, os picos em x diminuíram, certo? A distância entre os picos em qx, que é o espaço recíproco, né? Em qx diminuíram. Então, algo que é mais afastado no espaço real vai dar no espaço recíproco picos mais próximos. Isso, de novo, é aquela diferença de fase que a gente viu. A diferença de fase que é K escalar R, certo? Q escalar R, desculpe. Para um mesmo... se eu aumento o R, eu estou aumentando a minha diferença de fase. Então, para um Q menor, eu vou ter o mesmo argumento cíclico. Então, aqui eu aumentei o R, eu vou ter, em um Q menor, eu vou ter aquele pico de interferência construtiva. Ficou clara essa ideia? Bom, então, aumento o R, num Q menor eu vou ter o mesmo argumento, aquela interferência construtiva vai acontecer num Q menor. Tá? Bom, e bolinhas que se repetem, é uma brincadeira e tal, mas é bem o que acontece na matéria, em muitos materiais que é a estrutura cristalina dos sólidos que a gente tem na matéria. Né? Então, num sólido real, o que você vai ter é aquela base que eu falei, que são um conjunto de átomos repetidos no espaço. Então você vai ter uma transformação de translação que você vai... Numa translação dessa, você cai numa região do espaço equivalente a outra se eu fizer uma translação de números inteiros, esses U1, U2 e U3, de vetores bases da rede. Certo? Eu posso criar um vetor base da rede. Vocês vão ver isso com mais detalhes lá com o Cris. Mas eu posso expandir um cristal como sendo uma base repetida numa rede ou num retículo. Certo? Vocês vão ver mais sobre esses retículos lá com o Cris. Então, eu vou falar que meu cristal é uma base, aqui são essas três bolinhas repetidas no espaço, com a periodicidade que tem a ver com o cristal que eu estou trabalhando. Então, é isso aqui. É uma base convoluída com uma rede. Eu vou repetir essa base ao longo do espaço, seguindo a simetria daquele cristal. Certo? Então, meu cristal é a convolução. Aqui é um conceito que talvez não todo mundo esteja familiarizado, mas se eu convoluir minha base com uma rede de pontos que são deltas de Dirac, né, para quem conhece, mas são pontos em que a intensidade naquele ponto é muito grande e fora daquele ponto ela cai a zero abruptamente. Então, quando eu convoluo essa rede de pontos com a base, o que eu vou ter é aquela base repetida onde tem o ponto. Certo? Então, isso aqui é a base convoluída com a minha rede de deltas de Dirac. Bom, essas vão ser as redes, os retículos que Cris vai falar. Então, eu vou mostrar o que seria a difração num cristal desse, só com esse argumento transformada de Fourier. Certo? Esse cristal que eu formei aqui é a densidade eletrônica do cristal, que é a densidade eletrônica daquela base repetida no espaço. Certo? Desculpe? A base é a célula unitária, exatamente. A base é a densidade eletrônica da célula unitária, que eu estou representando por essas três bolinhas aqui. Então, eu repito essa célula unitária, esse é o meu cristal. A gente já viu que o fator de estrutura vai ser a transformada de Fourier da minha base ou do átomo. Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer a transformada de Fourier do meu cristal. E isso vai ser o meu fator de estrutura. Se eu pegar o módulo quadrado, vão ser as intensidades. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a transformada de Fourier disso aqui.
Só que a transformada de Fourier de uma convolução é a transformada de Fourier do primeiro multiplicado pela transformada de Fourier do segundo. Certo? Então vai ser a transformada de Fourier da base, que é isso aqui, com a transformada de Fourier da rede, que é isso aqui. Bom, isso aqui é a rede recíproca. A gente vai falar um pouquinho mais à tarde. Então, essa é a rede recíproca dessa e eu vou multiplicar diretamente isso por isso. Então, vocês veem que aqui não é uma convolução, é uma multiplicação. Então, esses pontos da minha rede recíproca vão estar modulados pela transformada de Fourier ou pelo fator de estrutura da base. Então, você tem uma modulação das intensidades, das amplitudes aqui, nesse caso, dos pontos da rede recíproca pela transformada de Fourier da minha base. Isso é interessante porque em cristalografia, quando você vai fazer difração, você tem um pessoal que está interessado em saber qual é a simetria do cristal, porque as propriedades elétricas, por exemplo, de condutividade elétrica do seu material, ela pode estar dependente da simetria. Vocês vão ver isso em artes também, vão ver isso mais para frente. Então, pode ser relacionado à simetria, pode ser relacionado com distorções no cristal. Então, quando você está interessado nisso, você está interessado em saber qual é, por exemplo, as distâncias entre esses pontos da rede recíproca, que aí você vai saber quais são as distâncias na rede real. Mas você também pode estar querendo saber o que é a sua base. Isso é o que é feito pela Ana Carolina, lá na linha IMX. Ela quer saber o que é a base. Só que a base dela é um pouquinho mais complicada. É uma proteína com um tantão de átomos que se enovelam, e a estrutura dessa proteína ela depende desse enovelamento. Então, o que interessa para ela realmente não está nem aí qual é a estrutura cristalina do seu cristal de proteínas. Essa coisa de colocar uma proteína num cristal é um mero um artifício, uma artimanha para você amplificar o espalhamento dele. Porque se você tentar fazer o espalhamento de uma proteína única, você não vai conseguir, bom, talvez um dia a gente consiga, mas é muito mais difícil você conseguir. Você tem que tacar uma intensidade muito forte, porque o espalhamento é uma coisa muito fraca. A gente já viu que o espalhamento é fraco. Como o espalhamento é fraco, o que você se aproveita é dessa interferência construtiva, que você condensa a intensidade nesses pontos, que são os picos de Bragg, né, conhecidos como picos de Bragg. Então você concentra a intensidade nesses pontos, que o fator de estrutura, você tem essa interferência construtiva, e você pegando a intensidade desses pontos de interferência construtiva, você consegue determinar a estrutura de uma coisa tão complexa quanto uma proteína. Você vê que a diferença aqui é que eu vou coletar uma quantidade enorme de pontos de informação para determinar a estrutura dessa coisa que é grande. O pessoal de cristalografia de proteínas, se eles conseguirem um cristal, eles estão super felizes, assim. Um cristal grande aí, eles vão sorrir de orelha a orelha, né? Na hora de resolver. Não, isso. Não. Ela tem... Mas como a proteína X vai, na maioria das vezes, cristalizar na rede. Mas o que eu quis provocar com isso aí é dizer que, assim, um cristal de proteína não é uma coisa ativa. Você cristaliza como uma forma de ter intensidade como se fosse uma ferramenta. Lógico que para você resolver a estrutura da proteína, você vai ter que descobrir qual é a sua rede cristalina. Você vai ter que descobrir qual é a rede cristalina. Inclusive, depois eu vou falar um pouco na quarta aula. Você coloca até umas coisas lá com espalhamento ressonante para facilitar isso. Porque se você souber pelo menos qual é a sua estrutura, já facilita.
Mas o que você está interessado é nas intensidades de todas essas reflexões. Você percebe aqui que nesse detetor de área você tem um monte de pontinhos. Por quê? Porque sua base é enorme, então no espaço recíproco está tudo juntinho, né? Então você tem um monte de pontinhos por conta disso. Sua base é grandona, então sua rede, os vetores da célula unitária são grandões. Isso está tudo juntinho aqui no espaço recíproco, né? Então, para você resolver a estrutura, você precisa, a partir das intensidades, descobrir qual é o fator. Assim, você tem que, a partir dessas intensidades, conseguir modelar o que é sua base. Então, você tem essas duas diferenças. Uma coisa que eu falei aqui, o espalhamento é muito fraco, E, de fato, ele é muito fraco, mas você usa a interferência construtiva para concentrá-lo em regiões do espaço que tem a ver com a simetria do cristal e tal. Então, você concentra todo esse espalhamento em certas regiões que tem interferência construtiva. Se a gente pensar em fasores, você pode pensar o seguinte: quando eu estou numa região que não tem essa interferência construtiva, eu estou somando elétrons, certo? Elétrons com aquele vetor, vetor unitário lá que eu fiz na primeira brincadeira de 2 elétrons. Eu estou somando no plano complexo e eles estão lá girando, e a resultante dessa soma, né? Eu estou somando um monte de fasores, ela está ali girando em torno de 1. Se eu for somando vetores unitários fora de fase, com fases aleatórias, ele está girando ali em torno de 1. Para eu ter uma interferência construtiva, para eu ter uma intensidade considerável, eu vou ter que colocar eles todos alinhadinhos ali, de alguma forma que eu tenha um vetorzão. Certo? Aí quando eu pegar o módulo dele, ele vai ser grandão. Mas se ele ficar girando ali em torno nos fasores em torno de 1, você não vai ver nada no seu detector. Bom, eu com as mãos, mas é por aí. Eu podia ter feito isso antes, né? Que aí tem a coisa dele ficar girando. Mas, bom, aqui é o famoso problema da fase. O que eu falei é que você pega essas intensidades e você tem um problema intrínseco, que o que você mede é o módulo quadrado desse fator de estrutura, né? Então, a fase do fator de estrutura, quando você faz a transformada de Fourier, você tem o f de HKL com fase. Mas o que você mede não tem essa fase, que a fase foi embora aqui. Você faz... quando você tira o módulo, a fase vai embora, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, quando você tem o módulo quadrado, você tira a raiz quadrada, você tem um módulo de f, que é o diâmetro, o raio do meu versor no plano complexo, certo? Mas o raio do versor não vai dizer qual é o versor, não vai dizer qual é a fase, entende? Então, tem várias somas de átomos aqui, de fatores de estrutura de átomos, que vai dar o mesmo módulo desse fator de estrutura aqui. Se eu somar esses aqui e somar esses aqui, ele vai dar o mesmo raio. Então eu não vou saber qual é a distribuição espacial dos meus átomos, simplesmente medindo um ponto do meu espaço de Fourier, da intensidade no meu espaço de Fourier. É por isso que a gente mede um montão de pontos, porque aí você vai aumentando o número de dados e aí suas variáveis que você pode alterar, você vai chegar num modelo que vai satisfazer, um modelo real, né, que vai satisfazer as intensidades que você mediu. Tá? Lógico que tem um monte de métodos que facilitam fazer isso, um monte de métodos computacionais, eu não vou entrar neles, mas para você tirar, a partir da medida do módulo quadrado dos fatores de estrutura, tirar qual é, no final das contas, o que você quer, a densidade eletrônica do seu material periódico. Bom, essa mede as intensidades. Beleza? Bom, todo mundo entendeu essa figurinha? Bom, eu acho que eu podia parar por aqui. Essa é uma base
É uma base conceitual que já dá para fixar muita coisa na cabeça. Informação bastante. Mas eu vou falar um pouquinho de coisas mais pé no chão, que muitos de vocês já ouviram falar, que é Lei de Bragg. Uma forma de, e para quem não viu, para fazer uma revisão e associar com as coisas que a gente viu nessa aula de hoje. Então, talvez a maioria de vocês conheça a Lei de Bragg, que é lambda é igual a 2D seno de θ, onde, para mostrar a Lei de Bragg, o que você faz, você tem um feixe incidente, você tem planos atômicos, e a diferença de fase da onda espalhada num plano atômico que está aqui, ela vai ser espalhada para lá, e a diferença entre espalhada aqui e espalhada nesse plano imediatamente inferior aqui, se você somar a diferença de caminho aqui, a diferença de caminho óptico vai dar 2 vezes d seno de θ, onde d é a distância entre esses planos. Bom, d seno de θ é esse pedacinho aqui, 2d seno de θ é esse pedacinho com esse pedacinho. Talvez dê para lembrar de alguma coisa que a gente já viu hoje, né? Quando a gente fez as duas fendas lá, os espalhadores, as duas fendas, o experimento de fenda dupla, a gente tinha uma fonte de ondas aqui, uma fonte de ondas aqui, e é exatamente o que a gente está tendo aqui. Só que aqui a gente tinha chegado a um m lambda d seno de θ. Aqui a gente tem 2d seno de θ, porque você espelha essa fenda para cá também, porque você tem o feixe chegando aqui, que dá essa diferença de caminho, e essa diferença de caminho. Mais uma vez, diferença de caminho óptico vai dar uma diferença de fase, que é a origem da difração. É outra forma de falar tudo aquilo que eu já falei de transformada de Fourier. É só para conectar os dois mundos. A gente está falando da mesma coisa. Então, Lei de Bragg é a mesma coisa. Então, aqui a gente tinha visto isso, né? A pergunta que você tinha feito antes, do ângulo, né? Primeiro quem fez a pergunta do ângulo... foi lá. O ângulo que a gente mede é esse 2θ aqui. A gente determina aqui eu coloquei KKI, mas é o KI e o KF, né? Então, o KI vai ser dado pela minha linha de luz e o KF dado por onde eu coloco o meu detetor. Certo? Onde eu coloco esse detetor vai ser meu 2θ. Você vê que é o ângulo entre esse aqui e esse aqui é 2θ. Tá vendo? Eu até gosto de escrever a Lei de Bragg dessa forma aqui. Lambda 2D seno de 2θ sobre 2. Porque o que a gente mede é o 2θ. Então, você coloca lá em 2θ. Então, é seno de 2θ sobre 2. Então, prefiro que vocês fixem isso aqui, porque isso aqui a gente determina quando a gente está medindo o detetor naquele ponto. A gente determina qual é a direção do KF, do K'Lin. E, lógico, a energia vai me dar depois qual é o módulo desse vetor. Geralmente a gente trabalha no síncrotron com energia fixa e então a gente varia o ângulo para variar o módulo de Q, a gente varia o ângulo. Você vai aumentando esse ângulo aqui e esse Q vai aumentando. Certo? Você varia o módulo de K para aumentar. Você mantém o módulo de K, você varia o ângulo entre KI e KF para variar o módulo de Q, que é a diferença entre os dois. Assim, enrolei. É isso. Bom, aqui o que a gente faz no síncrotron, a gente gira a amostra, né? Porque girar o síncrotron para fazer nessa geometria aqui é difícil. Então a gente vai girando a amostra de θ e o detetor de 2θ num das formas de fazer difração, o famoso θ 2θ. Né? Então, se a gente quisesse sondar esses planos aqui, a gente estaria fazendo um θ 2θ, aqui o vetor incidente, aqui o vetor espalhado. Girei aqui, tá bom? Bom, tem um tempinho ainda, então eu vou... Oi? Ah, não. Quer dizer, não sei se o pessoal... Não, acho que vão... Não, vou terminar. Bom. Tem 20 minutos. Então, como exemplo, eu vou pegar ouro. Tem gente que gosta de ouro, né? Então eu vou pegar um cristal de ouro, que nem
Bom, não sei se a Senhor dos Anéis era de ouro, né? Acho que sim. Mas era dourado. Então, vou pegar um exemplo bem simples, que é um metal, que é uma estrutura cúbica de face centrada, com esse parâmetro de rede aqui, né? E vou ver como é que é a difração dele numa linha como a XPD. Vou fazer um θ 2θ num anel de ouro, que vai ser um policristal ali, vai ter todas as orientações, tá bom? Vou pegar lá o anel. Oi? Bom, eu peguei do site, eu acho. Mas então, o anel ele pode ficar flutuando, porque ele tem poderes. Então, basta colocar um dedo assim que ele vai. Então, eu vou pegar o anel e colocar no anel para medir a difração do ouro. E o que eu vou ver é que vai aparecer picos onde a intensidade espalhada é bem intensa e esse background aqui que... Bom, isso é um simulado, então não tem background. É uma simulação. Mas você vai ter... Aqui é onde os elétrons estão espalhando, mas eles estão ali girando, o fator de estrutura está girando em torno de 1 ali, não está espalhando nada. E aqui é onde calha de ter uma interferência construtiva dada pela lei de Bragg. Então, aqui é quando você vai ter um 2D seno de θ, onde D vai ser dado por essa relação aqui dos HQLs, que para aquele lambda lá vai casar com um ângulo. Então o que eu vou medir lá vai ser o ângulo, lá na XPD eu vou medir o ângulo em que aconteceu uma interferência construtiva. Certo? Se eu integrar e fizer intensidade e tal, eu posso chegar no fator de estrutura da base, né? Que nesse caso é muito simples. É uma base de FCC, mas pode ser tão complicada quanto uma proteína. Ah, sim. Tá. Bom, Cris vai falar depois em detalhes, mas isso aqui para calcular a distância entre planos atômicos é para cúbica, para rede cúbica, é a mais simplesinha. Se você quiser pegar uma rede toda distorcida, que aqui a rede é cúbica, A é igual a B, que é igual a C, e todos têm 90 graus entre si. Se eu quiser complicar, distorcer isso, fizer A diferente de B, diferente de C, e os ângulos entre esses vetores arbitrários, essa formulazinha da distância entre planos atômicos vai ficar no tamanho do quadro aqui, mas vai ser distâncias atômicas, distâncias interatômicas. Então, o que você tem aqui, essa interferência construtiva aqui, é o que a gente chama do pico 111 do ouro. Ela equivale a esses planos atômicos aqui, ó, na direção 1. Eu deitei ele aqui para ficar fácil de ver. E essa distância aqui é essa distância entre planos atômicos na 1,1 aqui, que é 2,35. Se eu pegar isso aqui e isso aqui, bom, eu posso calcular o Q a partir disso aqui, fazer Q escalar R, que vai ser isso aqui, vai ser o argumento vai ser a fase do meu IKR, IQR, né? Então, quando eu fizer isso, nesse ângulo aqui, eu vou ter o Q, que equivale a uma interferência construtiva para essas distâncias. Se eu continuar a brincadeira, eu pego esse aqui e olho de face aqui, eu vou ver essas distâncias entre esses planos atômicos, que vai estar 2,4, e essa distância é menor, eu tenho num ângulo maior. Lembrando, estou mantendo aquela condição de interferência construtiva. Então, Q escala R está se mantendo como 2π. É a condição de interferência construtiva. Mesma coisa aqui agora no 220, vou olhar meio de ladinho assim. Essa distância de 1,4 vai dar um pico aqui. Então, vai dar num Q maior, né? O ângulo aumenta, o Q aumenta. Eu vou estar sondando distâncias menores. Então, maiores Qs, estou sondando distâncias menores. Mantém a mesma lógica. Bem, bom, espaço recíproco do FCC é uma BCC, né? Vocês vão ver isso. E aqui,
só uma brincadeira para mostrar que os ângulos, a gente vê muito paper plotado em função do ângulo. Assim, o gráfico é em função do 2θ. Mas em função do 2θ porque muita coisa é feita com tubo de cobre, é 1.54. Se eu mudar a energia, aqui no síncrotron a gente escolhe a energia, se eu colocar em 12.4 keV, né, eu mostrei lá no começo, eu vou ter um lambda de 1 angstrom em vez de 1.54, então aumentei a energia, diminui o comprimento de onda, aqueles picos todos foram para mais baixo ângulo. Aqui é o 1.1, o 200, o 220 e todos os outros. Então, a grandeza mais importante não é o ângulo, é o Q. Se eu mudo o módulo de K, né, do vetor, se eu aumento o K, eu vou ter o mesmo Q num ângulo menor. Tá? Então é essa brincadeira que eu fiz aqui. Então, bom, isso aqui eu vou falar mais na quarta aula, mas aquilo que a gente viu lá no começo, eu poderia resumir na condição de Laue, eu vou chegar a ela na quarta aula. É equivalente à condição de Bragg, só que quando você fala aqui de fatores de estrutura e coisa e tal, você pode ir além. A lei de Bragg você se limita ali a quando tem ou não tem interferência construtiva. Quando você fala de fatores de estrutura, rede recíproca e tal, você pode ir além, calcular as intensidades e determinar realmente a estrutura do material e não só a simetria. Mas a lei de Bragg vai te limitar a simetria do teu material, enquanto que se você for medir e calcular os fatores de estrutura, você vai realmente determinar a estrutura do material. Eu vou... Nossa, deu tempo. Segui. Bom, perguntas? Grupos diferentes de planos. Os planos iguais, né? Isso. Uma família de planos. Isso. Agora, por exemplo, o grupo A, o peso tratada é diferente dos tipos diferentes elétrons. Isso. A densidade eletrônica é igual. Exatamente. Só que se você tiver só um átomo, vai ser muito fraco esse espalhamento. Então, como o Túlio mostrou ontem, vai ser 0,5% do que está chegando. Da ordem de... Isso. Mas então, o espalhado ele é muito fraco. Para você ter uma intensidade, pelo menos você tem que ter essa repetição. Na realidade, o que o pico de Bragg faz é sondar essa repetição dos átomos. Então, naquela direção onde ele está se repetindo, você vai sondar como ele é internamente, ou como a base é internamente. O que você mede com difração é na direção do vetor de espalhamento, qual é aquela repetição. Aquela repetição é aquela intensidade. Isso aqui é uma onda plana. Isso aqui é uma onda plana. É só a forma de representar. Mas o que é espalhado por um elétron que está aqui e o que é espalhado por um elétron que está aqui, eles vão ter uma diferença de caminho óptico e eles vão interferir. Lá, quando a gente coloca isso para se propagar no espaço, a gente está vendo sempre em campo distante, né? A gente vai ver a interferência dessas ondas. Geralmente você coloca um polímero, por exemplo. No caso da XRD1, você põe um capilar, uma coisa que não tem uma estrutura cristalina, porque daí ele vai dar um background. Ou que você tenha uma estrutura, mesmo que seja um polímero, que o fundo seja conhecido. Ou simplesmente você mede o fundo e depois que bota a amostra. Mas... No caso da XPD, geralmente você coloca uma amostra que grande o suficiente. No caso, lá é um pó grande o suficiente para ele não chegar no porta-amostra. Vai ser absorvido no Se você segurar por uma parede que tem tudo, vocês vão ver que
porque o cristal fica preso ali pela tensão superficial da água, e o resto fica do outro, e aí você congela isso, ele fica congeladinho ali, você só vai incidir em água. Tem o duplo efeito de nylon, normalmente, hoje você escolhe materiais de preto, esqueci o nome da fio. Tem alguns fios também que são transparentes para raio-x, tem essa preocupação. Tá bom. Vocês vão ver em detalhes nas outras 3 aulas e também na segunda semana. Daí, as técnicas que derivam a partir disso aqui são enormes. Então, você pode fazer difração de superfície, difração de molécula, macromolécula, difração de borda. E cada uma delas você vai ter o seu... E outra coisa que é legal no síncrono é que a gente tortura as amostras. Não sei se vocês sabem, mas aqui é uma máquina de tortura de amostras. A gente submete elas às condições mais imaginadas, de pressão, temperatura, campo e tal. Isso é uma coisa que é uma das coisas principais. Tá bom? Mais alguma pergunta? Bom, eu tenho feito um monte de aproximação durante essa apresentação, né? Isso foi que os elétrons eram quase livres. Então, quando eu fiz essa transformada de Fourier da densidade eletrônica, eu considerei que os elétrons espalhavam, que nem aquela idealização do espalhamento Thomson que a gente viu lá no começo. Só que não, eles não são livres, eles estão em átomos ligados a um núcleo e isso tem consequências, né? Então, os elétrons não são livres, então esse fator de espalhamento atômico, ele tem que ser corrigido pelo fato de que quando você incide a onda eletromagnética, o seu elétron não vai oscilar como uma partícula livre, ele vai oscilar como uma partícula, como um sistema massa-mola amortecida. Ele vai ter uma ligação com o núcleo, então dependendo da energia que você incidir, essa vibração pode ser atenuada, pode ser influenciada, a fase pode mudar, pelo fato do elétron estar ligado ao núcleo do átomo, tá bom? Então, você vai ter correções ao fator de estrutura, tanto na parte real, que é esse F', uma correção F', porque é mais difícil você fazer vibrar um elétron que está ligado, certo? Quanto uma parte imaginária, que é o F', e vocês veem que eu coloquei em função de ômega, ou em função da energia, em função da frequência da onda, né? Está relacionado com a energia, tá bom? Então você vai ter essas correções. Essas correções, a gente pode ver aqui, se você tiver acima, voltando lá para a aula do Túlio, onde você tem as transições eletrônicas, bordas de absorção, né? Promove elétrons para uma camada mais interna e arranca e tal. Se você for variando em energia, se você tiver com o seu fóton uma energia mais baixa do que a energia desse elétron que você está sondando, ele vai amortecer. Se ele estiver mais alto, ele vai se comportar como um elétron quase livre. É isso que... Em raio-x eles se comportam quase livre. Esse F e F' são pequenos, porque você está aqui em cima. E na ressonância, quando você está próximo de uma borda de absorção, daí não, esse F' e F', aí eles se tornam bem importantes. Aqui está o F2 é a parte imaginária, o F1 em amarelo é esse F menos F'. Então ele vai ter um comportamento que vai depender com a energia do fóton. Então, não é independente da energia, você tem uma dependência da energia. Isso é muito útil. Bom, a gente está num síncrono, a gente pode variar a energia, então a gente pode se colocar numa posição em que eu enfatizo aqueles elétrons que tem aquela ressonância. Isso é que hoje à tarde o Alexandre vai falar para vocês, aprofundar nisso aí. Então, é o espalhamento ressonante. Você vai para uma ressonância, você vai para uma borda de absorção. Tá bom? Bom, esse fato de eles estarem ligados tem influência direta em fenômenos da luz que a gente conhece, refração e reflexão da luz. Quando você vai de um meio, isso a gente aprendeu na escola, mais denso, menos denso como o ar para um mais denso como a água,
a onda vai refratar. Ela vai refratar porque aqui você está usando luz, que é uma onda com energia baixa, e ele vai entrar num meio onde os elétrons, tem um monte de elétrons ali que está ligado fortemente, que eles não vão responder de forma como elétron livre. Ele vai responder como elétron amortecido. Então isso acaba num fenômeno de refração. Ele entra, ele sente que está num meio ali engessando, quer dizer, a onda ela não move os elétrons da mesma forma. Isso vai gerar diferenças de fase que, no final das contas, cai num problema de espalhamento, mas que a gente globalmente fala como uma refração. A base quântica é a mesma. Daí a gente deriva algumas coisas que vão ser usadas depois na parte de ótica, com lei de Snell, cosseno alfa. Esse é o índice de refração, né? Para o caso da luz, num material como a água, o índice de refração vai ser 1.33. Bom, está por trás do arco-íris, do prisma, etc. No caso de raio-x, no caso de luz você tem você tem uma energia muito baixa dos fótons, né? Então você está sondando elétrons muito mais fortemente ligados aos núcleos. No caso de raio-x, a energia dos fótons ela é alta. Então grande parte dos elétrons está se comportando como elétron livre. E você está, em relação à maioria dos elétrons, a energias mais altas do que a ressonância. Então, quando você olha a parte real, por exemplo, do índice de refração, passando por uma ressonância, abaixo da ressonância, essa parte real é maior do que 1. Quando você passa da energia de ressonância, que é em função da energia, ela é menor do que 1. Então, o índice de refração, que é proporcional a 1 menos esse delta mais beta, ele vai ser menor do que 1 para raio-x, porque a gente vai estar numa região de energia mais alta do que a maioria das ressonâncias dos elétrons de um material, como a água, por exemplo, ou qualquer material que você pegar. Então, no geral, essa correção na parte real é maior do que o da parte imaginária, a não ser nas ressonâncias, em cima das ressonâncias. Então a gente despreza esse beta, e esse delta é da ordem de 10 a menos 5, então é uma correção pequena. Lá na luz, a gente tinha um fenômeno interessante que era a reflexão interna total. É o responsável pelo arco-íris, né? Você tem uma reflexão interna total da luz numa gotinha de água que vai refletir, só que essa vai refletir, vai vir para os nossos olhos, né? A luz do sol vai refletir internamente na gotinha de água e voltar. Ela vai ser dispersada porque você tem uma dependência com o comprimento de onda, com a energia dessa dispersão, né? desse índice de refração. No caso do raio-x, o índice de refração vai ser menor do que 1. Então, em vez de uma reflexão interna total que você teria aqui, você vai ter uma reflexão, acho que eu vou falar aqui, a reflexão, em vez de ser interna total, vai ser uma reflexão externa total. Para ângulos bem pequenos, o raio-x não vai praticamente penetrar, a menos na onda evanescente. Esse ângulo, a partir do qual você tem a reflexão externa total, é o chamado ângulo crítico. Você tem a mesma coisa para a água, para a luz, só que do meio mais denso para o menos denso. Aqui é do meio, no geral, do ar, onde você faz o experimento, o vácuo, para o material, uma reflexão externa total. E esse ângulo, se você pegar a lei de Snell, cosseno de alfa igual ao índice de refração cosseno de alfa', quando o alfa' for igual a 0, você vai ter que cosseno de alfa' igual a 1, né? Então cosseno do ângulo crítico igual ao índice de refração, que vai ser, desprezando a parte imaginária, 1 menos delta. Se eu colocar 1 menos delta aqui e fizer uma aproximação no cosseno, expandir o cosseno, né, para ângulos pequenos, vai ser 1 menos delta 2 sobre 2. Então, o ângulo crítico vai ser aproximadamente a raiz de delta. Bom, o delta eu falei lá que era da ordem de 10 a menos 5. Então, se você fizer raiz de 2 delta, vai dar alguma coisa em torno de milirad. Milirad é uma fração de grau. Então,
Para ângulos de uma fração de grau, você vai ter esse fenômeno de reflexão externa total para raio-x, e isso é a base dos espelhos de raio-x. Em todas as linhas de luz, a gente vai ter espelhos de raio-x que vão ser baseados em reflexão externa total. Numa aula amanhã de manhã, Antônio vai falar um tanto sobre isso. Vai falar de espalhamento a baixo ângulo e de espalhamento em incidência rasante. Então ele vai falar sobre isso. E, bom, essa parte aqui, onde você tem o espalhamento na ressonância, você vai ter uma amplificação dos efeitos na ressonância. Esse F e F2' vão ser grandes. Isso vai te permitir dar mais informações, como você acender luz sobre certos elementos que tem no seu material. Isso vocês vão ver hoje à tarde na aula de Alexandre. Então, só uma informação. A parte de absorção e espalhamento estão relacionados entre si, não são coisas separadas, elas estão conectadas, pode sair de uma para outra pelas relações de Chemical. Bom, só para finalizar, por que a gente faz difração num síncro, espalhamento e difração num síncro? Além de ser muito mais brilhante, né, ter muito mais fótons por área, você pode chegar a altas energias, então você tem poder de penetração, baixa de divergência, que ajuda na determinação daquele vetor K que você incide. A energia é ajustável, então você pode fazer espalhamento ressonante. Alta intensidade, você pode medir pouco material, você pode fazer medidas resolvidas no tempo, e como eu falei, a gente curte torturar amostras. Então você pode medir a amostra durante uma reação química, esquentando, sob campo magnético, a baixas temperaturas, a altíssimas temperaturas, e por aí vai. Essas são as referências principais que a gente tem usado. Bom, o Walls-Nielsen e o Wilmot. Isso. Tem um tempo para botar. Mais perguntas? É muito utilizado em fotografia de proteínas também, para quem já fez SAD, MAD, colocamento de metais pesados com cristal para achar ângulos, para nos ajudar até a saber qual que é abaixo e tal. A base teórica é isso que nós vamos falar hoje. A energia que ajuda ela é muito alta, certo? Para fazer o tipo de amostra. Como é que você sabe isso? Não vai verificar a amostra, não vai mandar ela para o estado que ela não está positivo, Então, a energia dos fótons que chegam, ela é alta, mas a interação é baixa. Então, preocupante para não danificar a amostra você ter uma densidade muito alta. Se você concentra todos esses fótons numa área pequena e coloca muitos fótons, isso pode danificar a amostra. É o que acontece muito quando você vai para experimentos do tipo, você focaliza o feixe e vai varrendo o feixe numa amostra. Acho que o Sato vai falar mais sobre isso. Mas principalmente em amostras biológicas, isso é uma coisa que sempre é uma preocupação. Uma das formas de minimizar esse dano por radiação é você resfriar a amostra. Então, todas as linhas que trabalham com coisa biológica, você tem coisas para resfriar. Geralmente, você resfria a temperatura do nitrogênio líquido, e isso ajuda a roubar o calor. Então, você tem uma transferência e aí é absorção, principalmente. Se fosse só espalhamento, ia ser massa. Se a gente conseguisse desligar o botão da absorção, ia ser massa, porque você não ia ter... A amostra não ia esquentar, não ia degradar, porque o espalhamento interage muito pouco. Mas como a gente viu, como tudo mostrou, a absorção é bem maior, e para um experimento de espalhamento de difração clássico, né, a absorção dá uma atrapalhadinha nesse ponto, mas isso também não é para toda a amostra. As amostras de estado sólido, né, a maioria não está nem aí.
pode tacar muito raio-x, a não ser que você vá realmente para potências muito altas e densidades de potência muito altas. E outra coisa, quanto maior a energia, na realidade, geralmente é até melhor a energia do fóton, porque ele interage menos. Ele mostrou aquela dependência com energia, a interação vai caindo com a energia, né? Com E na 3, né? Então, quanto maior a energia, menos você vai interagir com os elétrons do material. Então, pode ser até uma vantagem você colocar energia maior nesse ponto. A energia é o quanto transfere de energia. Congelando a amostra, a gente mede na 100 Kelvin, sobrando hidrogênio, mas também tem uma vantagem de usar o feixe pequeno que vai ter nos cílios, porque você insere uma área pequena do cristal. Então, se o seu feixe é menor que o seu cristal, você reduz também um pouco desses efeitos. Os elétrons livres que são gerados dessa geração e causam dano nesse cristal. Então, se você tiver contido, é melhor nesse processo. A gente pode até fazer, eu vou falar sobre isso no final das maneiras de combater esse dano na radiação. E existe sim, é bem presente na matéria biológica, mas tem várias maneiras de combater. Geralmente são os elétrons que dão problema. Porque o raio-x gera elétrons e aí esses elétrons que bagunçam no amostra. Por isso que é tão complicado, tem dificuldade de amostras delicadas em microscopia, especialmente varredura. Vai passando o feixe e vai fritando a amostra. Os elétrons interagem muito com elétrons. A seção de choque dos elétrons é bem maior do que do raio-x. Por isso que a gente consegue também penetrar mais. Onde eu tenho e uma carga em andante, como que o polímero vai interferir nessa carga na análise? Ou então você vai analisar a carga? No caso de degradação. Pensando numa análise de raio-x aplicada no composto. Assim, o resultado que você provavelmente vai ter vai ser A alto ângulo, que depende da sua carga, que vai ter uma estrutura cristalina ali, um espalhamento a alto ângulo, uma difração. A parte do polímero vai dar um espalhamento a baixo ângulo, que vai ter a ver com o envelopamento desse polímero. E a degradação daí depende muito de como o teu polímero absorve esse raio-x. É o mesmo problema, talvez você tenha que resfriar de alguma forma, soprar, mas acho que até... Se você tiver um detetor grande, sim, ou dois detetores. Porque um vai sair a baixo ângulo e outro alto ângulo. A informação vai estar lá, é só você colocar um detetor daqueles de área, por exemplo, que o Gustavo mostrou ontem. Você pode colocar um próximo do fio. Como é feito? É assim que é feito. Na linha de sax, lá no começo tem a foto de todas as linhas. Você tem... aqui, você tem um detetor que está aqui. Aqui vem a linha, ele está pegando o baixo ângulo. E você tem outro detetor que está montado aqui a alto ângulo. Tá vendo? Então você pega simultaneamente o que está acontecendo com a parte polimérica e o que está acontecendo nas cargas, por exemplo. E aí você pode fazer aquelas torturas que eu mostro para ver. Por exemplo, pega um polímero e estica. O que é que acontece? Vai criar deformações. Você vai ver na difração. Mecânica você pode fazer, por exemplo. Ditração. Pode ser um ensaio de tração. Isso foi feito, inclusive, com material da... Foi uma interação com a indústria, com o pessoal da Braskem, né? Eles desenvolveram um polímero super resistente para fazer âncora, fazer os cabos que ancoram plataforma de petróleo. Então, o desenvolvimento desse polímero para resistir a trações gigantescas, que dá para usar nesses coletes de prova de bala também, foi feito aqui, grande parte, usando sax e wax. Wax é difração, é a mesma coisa. Tipo, é espalhamento a alto ângulo que apelido também é difração. Bom, sabe mais alguma coisa?
Vamos pro café.